Bem, vamos trazendo aqui as informações. Quem está na linha comigo aqui é o doutor João Batista, lá da cidade de Apucarana, é advogado, um advogado conceituado aí em toda a nossa região e em todo o estado do Paraná. Uma notícia repercutiu, uma notícia que nós veiculamos ela em primeira mão, foi um caso do município de Novo Itacolomi. Um homem foi conduzido pela polícia nesse dia 22 de junho, por conta, teve um crime que ocorreu em 2011 em Rio Bom, onde um sargento da Polícia Militar, o Cirineu, acabou morto lá, esfaqueado, foi morto com um golpe de faca. Essa pessoa que foi recolhida em Novo Itacolomi é justamente o acusado de ter praticado esse crime. E ele estava em liberdade, houve lá uma informação de que ele tinha problemas de saúde, que ele tinha problemas mentais, e por isso que acabou não sendo condenado. Mas eu vou falar com o doutor João Batista, até para a gente tentar entender isso, porque o doutor João Batista é justamente o advogado desse cidadão que foi acusado desse crime. Doutor João Batista, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a você, Berival, boa tarde a todos os ouvintes, todos os leitores do seu blog, tanto pela internet como pela rádio. Um abraço grande, é muito bom estar aqui com você, inteiramente à disposição para falar o que você perguntar, o que você me indagar, tudo sobre o meu cliente Paulo César Desiró, da cidade de Rio Bom. Só para a gente voltar lá, em 2011, o doutor João Batista, ele cometeu um crime, um sargento acabou morrendo, e ele não foi considerado culpado por um crime que cometeu. Na verdade, o que a justiça identificou no Paulo? Olha, o Biribal, e os ouvintes e os leitores do teu blog aqui. O Paulo César Desiró cometeu sem discussão, sem nada, esse ato de insanidade, de tirar e ceifar a vida do gestor da época, que seria uma espécie de delegado de polícia, né, da cidade de Rio Bom, o Cirineu Zeferino. Então, em 2011, ele num surto psicótico, que depois foi provado durante o processo, ele acabou ceifando a vida do sargento da Polícia Militar. Acontece o seguinte, a nossa tese de defesa sempre foi de que ele estava em tratamento psiquiátrico, tomando remédios, e que no momento daquela ação, ele não tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Então a nossa defesa foi da inimputabilidade, que ele não era punível o crime dele, porque ele teve um surto psicótico na hora e cometeu um desatino sem ter a plena consciência daquilo que ele fazia. E ele foi internado depois de um período preso aqui na cadeia pública de Apucarana, no presídio de Apucarana, uns 3, 4 meses, ele foi internado para avaliação no Complexo Médico Penal de Curitiba, em Pinhais, na cidade lá de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. E no Complexo Penal ele foi submetido a muitos exames e foi constatado de que na época da ação, segundo o artigo 26 do Código Penal mesmo prevê, ele era completamente incapaz de entender o caráter criminoso daquilo que ele estava fazendo. Então ele foi absolvido pelo crime, mas o juiz colocou para ele uma medida de segurança por tempo indeterminado. Nós apelamos ao Tribunal de Justiça no ano de 2015 já, durante 4 anos nós fizemos a defesa dele, e em 2015 foi a julgamento da nossa apelação, porque esse 1 ano de internamento, que o Tribunal de Justiça determinou que ele ficasse para fazer exames da cessação da periculosidade dele, em 2015 foi decidido que ele teria que ficar internado no máximo durante 1 ano para fazer exames de cessação de periculosidade. E desde 2015 não foi cumprida essa determinação do Tribunal de Justiça. E agora, num levantamento, certamente, o agente do Ministério Público da comarca de Marilândia do Sul, do promotor de justiça de Marilândia do Sul, do excelentíssimo senhor juiz de direito, que assumiu a comarca de Marilândia do Sul, viram de que não havia sido cumprido ainda esse 1 ano de internação. E o juiz determinou, então, que se fizesse cumprir a decisão do Tribunal de Justiça datada de 2015, para que ele seja internado no Complexo Médico Penal para fazer novos exames para ver a cessação da periculosidade. Ele sempre se comportou muito bem dentro da sociedade depois desses fatos, continuou sempre em tratamento, sempre juntou atestados médicos de consulta e medicamentos que ele está tomando, sempre se justificou perante o Poder Judiciário, e agora com essa decisão do juiz, é claro que ele foi recolhido para fazer esses exames, e eu creio que
constatada a cessação de periculosidade ou ausência de periculosidade nele perante a sociedade, que ele não causa perigo nenhum a nenhuma pessoa, ele sempre se comportou muito bem, ele vem de família tradicional, ele é uma pessoa benquista na cidade de Rio Bom, então ele vai cumprir com as determinações judiciais e em breve, creio, que ele estará novamente em liberdade, prestando contas do seu procedimento sempre à justiça. Agora, um questionamento que se faz, porque na sociedade, em muitos períodos, ele tem uma vida praticamente normal, não dá para perceber que é uma pessoa que tem algum tipo de problema mental. Esse problema dele é algo que ocorre de vez em quando, se ele não for medicado? Seria mais ou menos isso, doutor João? Não, ele teve um surto psicótico que foi tratado na época, ele ficou em 6 meses, quase um ano em tratamento permanente, para que esse surto psicótico não volte a acontecer. E com medicação e tudo mais, ele tem se recuperado bem, ele é uma pessoa muito, no seu modo de viver, muito reservada, não frequenta sociedade, bailes, festas e tudo mais, ele é muito reservado e tem levado uma vida íntima, muito reservada e respeitosa com todas as pessoas e sempre tomando medicamentos, porque esses medicamentos que ele toma certamente serão para toda a vida, né? Para que não ocorra mais esse surto psicótico. Não ocorreu, não teve causa nenhuma, porque foi noticiado, inclusive, você teve essa notícia e nos autos noticiaram também de que ele teria se desentendido com o sargento, porque o filho dele teria se desentendido também com o sargento. Não procede, viu? Nos autos não foi comprovado nada, ele não tinha nada contra o sargento não tinha nada contra ele, a vítima não tinha nada contra o Paulo, e o Paulo não tinha nada contra ele. Foi simplesmente um surto psicótico que foi constatado. Ele foi inocentado pelo crime, mas teve essa medida de segurança imposta a ele de 1 ano em tratamento com análise periódicas da cessação de periculosidade. Então esse que é o problema, por isso que ele foi recolhido. E muita gente achou, depois da sua notícia dada de que ele foi recolhido tudo isso, e me indagam se ele voltou a cometer algum crime. Absolutamente, viu, Berimbau? E os ouvintes e os leitores seus, que acompanham o seu blog aí na internet. Não houve nenhuma prática de nenhum delito. Desde 2011 ele tem se comportado muito bem perante a sociedade de Rio Bom e toda a coletividade aonde ele pertence. A curiosidade de um ouvinte aqui pode ser de outros, e o ouvinte pergunta o seguinte, nessas situações, o juiz chega a fazer um julgamento público ou o juiz toma essa decisão e apenas determina ali o cumprimento de um internamento? Olha, é o mesmo caso, comparando com as devidas proporções, tudo isso, a pessoa que cometeu o crime contra o Jair Messias Bolsonaro, hoje presidente da República, durante a campanha, também ele foi constatado que ele deu um surto psicótico, só que ele é extremamente violento, aquela pessoa lá contra o presidente Bolsonaro, e foi imposto também a ele foi absolvido do crime que ele cometeu contra o presidente da República, mas foi imposto a ele uma medida de segurança mínima de 10 anos. Se não me engano e me falha a memória. E como ele cometeu o crime contra uma autoridade em plena campanha, que também é um crime eleitoral e tudo mais, ele foi internado e preso num manicômio judiciário federal. Então, aqui ele vai ser difícil ele sair da cadeia. Mas ele também foi absolvido pelo crime. Ele não foi a júri por tentativa de homicídio nem nada. E nem vai a júri. O processo dele, inclusive, foi arquivado porque não existe mandante e ele agiu por conta própria com os pensamentos deles lá e com surto psicótico. Então, quando acontece isso, o juiz dá uma sentença, absolve a pessoa do crime que ele é imputado, porque não pode condenar uma pessoa que é inimputável, sabe, que nem um menor de 18 anos ou algo parecido que cometeu um delito, mas é imposto a ele medida de segurança. E a medida de segurança colocada e imposta ao nosso cliente foi a mínima do mínimo. É 1 ano de internação com exames periódicos, que pode fazer 2 ou 3 exames de 3, 4 meses, e ele fez exame constatado pelos médicos psiquiatras e os analisadores lá do Complexo Médico Penal, médicos peritos judiciais que prestam auxílio à justiça e ao
poder público, que é o próprio Estado, eles alegando de que ele cessou a periculosidade, ele vai ser colocado em liberdade de imediato, sabe? Exato. Queria agradecer aqui pela participação, pelas informações, até porque o fato causou muita curiosidade na região, o pessoal perguntando o que ocorreu, foi condenado, cometeu outro crime, como o próprio advogado já comentou. Então, eu queria agradecer aqui a sua participação, dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Eu procuro me esclarecer com você, com seus ouvintes e com seus leitores, esses milhares de leitores que você tem, o teu blog e tudo mais, é o seguinte, de que muitas pessoas me ligaram e falaram, doutor, mas o senhor noticiou há tempos atrás que o seu cliente foi absolvido e agora ele foi preso. Ele foi absolvido do crime, foi imposto uma medida de segurança para ver se há a cessação da periculosidade. Esse é o problema, só isso e mais nada, tá bom, Paulo? Obrigado, viu? Um grande abraço, fique com Deus, viu? Parabéns.